infecção grave, temos que atacar com antibiótico e às vezes até temos que submeter a operação. O problema não é a febre, ok? É o que está por detrás, que nós às vezes não sabemos. Mas se temos febre, que foi aquilo que eu tentei fazer a semana passada, se tens estes sintomas, e frisei bem que não é que temos que achar que tudo é maldição, mas pelo menos podemos considerar. E falei sobre 7 sintomas, ou 7 indicadores. O primeiro era questões de colapso mental e emocional, ok? Colapso, aquelas pessoas que não... por exemplo, com a pressão, não aguentam, não consigo, ou não dá mais, ok? Estes colapsos. 2, doenças repetidas e crónicas. Falámos sobre doenças hereditárias, coisas que passam de família para família, que nós já aceitamos, do ponto de vista clínico, como normal. No fundo, dizemos, o meu pai teve, o meu avô teve, mas a ideia da Bíblia é não aceitar estas coisas como normal, ok? É pedir a intervenção divina. Outra foi a esterilidade, o aborto, coisas que vemos na Bíblia, por exemplo, não é? Nos primeiros patriarcas, que elas não podiam ter filhos, que pediram a Deus para ter e finalmente se abriu a matriz, que muitas vezes quando desobedeciam à palavra de Deus, uma das consequências era então vai-se fechar a matriz, a tua e a da tua família. Outro sintoma que nós vimos foi também desintegração de matrimónios e distanciamento familiar. É claro que se tu tens um divórcio na tua família, tu não deves pensar, olha, estou amaldiçoado, divorciaram-se. Mas se reparares que és o único casado das gerações para trás, se calhar tens de dizer, espera lá, algo não é normal, porque na minha casa não há matrimónios que durem e perdurem, não é? Afastamentos familiares, filhos que não falam com os pais, irmãos que não falam com... Enfim, ok? Outro sintoma, 5º, insuficiência económica contínua, ok? Não estou a falar que não podemos passar por períodos de provação para testar a nossa fé. Sim, devem ser momentâneos, não deve ser sempre contínuo. Falámos daquela questão que tu és sempre aquela pessoa que está quase, estás sempre quase, mas depois cais outra vez. Levantas a cabeça, cais outra vez. É um sintoma, ok? Propensa a acidentes, e aqui falei das coisas mais estapafúrdias, que só te acontecem a ti. Tu és aquele que entala o dedo nas portas, tu és aquele que vai a correr, tropeça, mas parte os dentes, os outros tropeçam e não acontece nada. A ti acontece tudo. Então, não é normal a ti e aos teus familiares, ok? Último, historial de mortes prematuras, ok? Este tipo de raciocínio que nós estamos a ter bíblico, os médicos de alguma maneira também têm. Vocês quando vão aos médicos, eles perguntam sempre, então e a sua mãe, o seu pai, o que é que teve? Teve asma, teve não sei quem? Por exemplo, quando eu digo que tenho asma, a mãe teve asma? Tem. É porque a asma passa das mães para os filhos, não passa dos pais para os filhos. Enfim, ok? Já tentam fazer este rastreio. Está bem? Mortes prematuras, antinaturais. Antinatural é não morrer... E suicídio. Antinatural é não morrer sossegado numa cama aos 90 anos. Ok? Por exemplo, na tua família, todos morrem aos 20. Tanto que começas a ver um padrão e falei até que muitas pessoas, não sei as outras culturas, mas em Portugal há uma coisa que me chateia imenso, mas é muito frequente, que é a pessoa fixar a data da sua morte em função da morte dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. É dizer, olha, eles morreram a esta idade, portanto eu não vou passar desta idade. Isto é uma coisa que a mim me dá pele de galinha, mas é muito frequente, ok? Não sei se na Colômbia é. Na Colômbia também fazem isto? Não? Ok. Então somos só nós que somos totós. Pronto. Se calhar somos só nós que somos totós, mas pronto. Tínhamos de ter alguma coisa má. Cá está uma delas. Estes são os sintomas. Então eu devo-vos um trabalho de casa que foi: pensem em vocês e nas vossas famílias se isto é uma coisa recorrente, ok? Não é um ato isolado, porque senão, quer dizer, vais achar que estás completamente amaldiçoado e não é o caso. Era para meditarem. E, portanto, a esta altura acho que já chegamos à conclusão que as maldições e bênçãos não é uma questão de sorte ou azar. Também falei a semana passada que estas coisas se calculam a nível de seguro, ok?
Os seguros calculam que não querem assegurar os azarados, não é? Aqueles que fizeram um seguro no início, mas, poça, estão doentes o mês todo, só nos dão prejuízo e, portanto, vão subir o prémio do seguro para essas pessoas, porque até se converte um negócio esta questão da sorte ou azar. Não é sorte nem azar, é bênção ou maldição. Ok? O que a Bíblia nos mostra, por exemplo, aqui em Provérbios 26:2, vê esta questão com alguma naturalidade. Diz-nos que a maldição, ela tem uma causa. Não é por acaso, não é, olha, foi-me calhar a mim. Não. Diz aqui em Provérbios 26:2, como o pássaro, o vaguear, como a andorinha, o voar, assim a maldição, sem causa, não virá. Ou seja, é natural como o pássaro voa? Sim. Se há uma maldição, ela vem de algum lado, traduzindo de alguma maneira. O que é que nos compete a nós? Descobrir a causa. Como se fosse uma doença, um vírus, como é um pecado. Vocês já pensaram que os únicos pecados que nós podemos confessar e ser livres deles, como diz João, diz, aquele que confessar o seu pecado será perdoado. Os únicos pecados que nós podemos confessar são aqueles que nós identificamos. Não há outra maneira. Aqueles que nós identificamos como, olha, Deus, eu falhei aqui, pequei, e depois de identificar, é que o podemos confessar e ser livres. Então isto não é diferente de todas as outras coisas que fazemos. Às vezes, quando estamos a dar este tema, as pessoas estranham um pouco, mas não é diferente. Não é mais do que identificar para poder pôr em ordem, ok? Então, descobrir a causa, procurar a causa para limparmos adequadamente destas coisas, está bem? E a pergunta certa já não deve ser, mas porquê é que isto me acontece a mim? Ou porquê é que sou sempre eu? Só estas coisas só me acontecem a mim e a mais ninguém? Mas devemos buscar a raiz espiritual destas coisas. É verdade que a semana passada, resumi de uma forma muito simples, maldição é aquele que não obedece ao que Deus diz e bênção é aquele que obedece, mas hoje nós vamos... vamos ver 10 causas específicas, ok? Não são todas, mas digamos que são... Vê-se bem assim ou que precisa aumentar um bocadinho? Assim, se calhar, não? Ok? Vamos ver 10 causas específicas. Então, de uma forma geral, recapitulando para quem não esteve, causa de bênção. Deuteronômio 28, 1 e 2 é ouvir diligentemente a voz de Deus. Ouvir diligentemente é ouvir e fazer o que Ele diz. Outras palavras de Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ok? Outra parábola muito interessante, as duas casas. Ok? Aquele que ouve as minhas palavras, diz Jesus, e as põe em prática, é semelhante a uma pessoa prudente que a casa não cai. Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é aquela casa que cai. Ok? E também já não me lembro da passagem, mas diz, não sejam ouvintes olvidadiços, senão praticantes da palavra. Esta é a grande diferença entre a bênção e a maldição, não é? A maldição é ouvir e não fazer. Pronto. Decides não fazer, põe a desculpa que tu quiseres, porque eu acho que não é bem assim, porque eu acho que logo se vê, afinal de contas os ímpios também a vida lhes corre bem, põe a desculpa que tu quiseres. Mas a verdade é que não obedecendo vamos estar no caminho da maldição. Poderás te encontrar com a maldição daqui a 5 anos? Sim. Daqui a 10? Sim. Poderá ser os teus filhos? Sim. É o que nós não queremos. Ok? Portanto, eu posso te garantir, desobedecer a Deus nunca vai dar bênção para as nossas vidas. Nunca. Porque senão Ele não nos estaria a dizer estes dois caminhos diferentes. Então hoje nós vamos analisar, à luz da Bíblia, 10 causas específicas, ok? Mais comuns que afligem as nossas vidas. Já não são sintomas, ok? Sintoma é o que tu consegues observar para fora e ficaste a pensar, se calhar eu tenho alguma coisa. Agora vamos ver o que causou esses sintomas. Okay? Se tu tens pobreza contínua em toda a tua família, o que causou esse sintoma? Okay? Se tu tens esterilidade na tua família, o que causou
esse sintoma. Isto é que são as causas. É o raiz do problema. É aqui que tu vais dizer, na minha família isto faz-se ou fazia-se. Por isso é que eu estou assim. Ok? Esta é a ideia. Para depois, para a semana, começarmos a cortar todas estas coisas. Então a primeira causa é a maldição por idolatria e ocultismo. Ok? Acho que se vê bem, não é? Se alguém não vir, depois eu vou aumentando. Então, a idolatria nada mais é do que adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia. Ok? Jesus diz, aquele que crê em mim segundo as Escrituras. Não é aquele que crê em Jesus como bem lhe aparece. Não, eu acho que Jesus, ele não é bem assim. No fim de contas, Jesus é amor. Vai ler as Escrituras. Se as Escrituras disserem que Jesus é como tu pensas, esse é o Jesus correto. Se não, é um Deus à tua imagem. Ok? Não importa que tu digas, eu acredito em Cristo. Sim, em que Cristo? É o das Escrituras. É aquele que condena a idolatria. Se assim, estamos bem. Ok? Então, adorar outros deuses é idolatria. Esta é uma prática que a Bíblia diz claramente que passa da terceira até à quarta geração e que Deus visita essa maldade nos filhos. Significa, os filhos não fizeram isso, mas Deus tem isso em conta porque os pais fizeram. Ok? Só há um único verdadeiro Deus e, portanto, ter outros deuses são práticas idólatras, são práticas ocultas. E já vamos ver algumas contemporâneas da nossa época. Vou apenas ler aqui um resumo de Êxodo 20, de 1 ao 5. Eu tive que resumir vários versículos, está bem, mas eu deixei as referências para aqueles que depois querem comprovar nas suas Bíblias. Então diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Isto é fácil de entender. Quando tu entravas numa igreja católica, a primeira coisa que fazes é dobras-te perante o sítio onde está o pão, por exemplo, ou onde está a imagem. Isto é o que diz aqui. Não te encurvarás. Mais simples que isto, mas as pessoas fazem. E nós fazíamos, ok? Não as servirás. Como é que eu sirvo uma imagem? Olha, um exemplo. Pões uma imagem aos ombros e vais passeá-la pela rua. E depois compras umas flores e dás a essa imagem. Olha, dois exemplos. Estás a servir essa imagem. A Bíblia diz, não. Isso não façam, ok? Não te encurvarás, não as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, ciumento, no bom sentido da palavra, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ok? Então, idolatria, ocultismo são claramente punidos e são uma causa, punidos no sentido de que trazem maldição, e são uma causa clara das nossas famílias. Aqui serão poucos aqueles que poderemos dizer até à quarta geração que não se praticava a idolatria. Talvez os nossos pais se converteram a meio do caminho e tentaram endireitar as nossas famílias, mas os nossos avós vinham daí. Nós somos de países idólatras, ok? Na grande maioria. E aqui vamos ver algo prático contemporâneo. Por exemplo, o conhecimento do ocultismo. Práticas que a Bíblia condena. A astrologia, ok? Significa que eu não posso olhar para as estrelas e não posso saber onde está a estrela polar? Não. Significa que eu não devo guiar a minha vida pelas estrelas, ok? O espiritismo, a escrita automática, por exemplo. Tudo isto são práticas de ocultismo. O horóscopo, a numerologia, ok? A malta que vê números por todo lado, vê 7, vê 3, e se vê 3 num dia, significa que não sei o que é de Deus. Não é assim que funciona. Porquê é que muitas pessoas se agarram a estas coisas? Porque dentro de uma rama judaica que se chama a Cabala, vocês sabem que os judeus também são idólatras e também praticam ocultismo, pelo menos era o que Jesus condenava constantemente.
E, portanto, quando começam com esta questão da numerologia, da cabala, tudo são práticas ocultistas, está bem? Digo isto porque aparece muito na internet agora, malta, os judeus, a explicarem como é que se tem que entender verdadeiramente a Bíblia, porque nós não sabemos hebraico, perdão. Ok? E tu só tens de saber uma coisa: ele acredita em Cristo como Senhor e Salvador, sim ou não? Se não, podes passar o vídeo, à vontade. Ok? À vontadinha. Não importa se diz que sabe hebreu, que o número 3 significa não sei o quê, esquece. Isso é tudo ocultismo. Ok? Tarô. Por exemplo, a Soraya contou que este ano, acho que era Nazar ou não sei, no dia da mãe, estava lá uma senhora a ler o tarô para a malta de Borla e era um presente para a malta. Ok? Adivinhação, leitura das mãos, tudo isto são práticas ocultistas que a Bíblia condena. Então, se tu estiveres disposto a estas coisas, as praticaste, já sabes uma das causas. Ok? Outras questões, por exemplo, hipnose. E eu fico muito curioso, porque é que nós aceitamos todo o tipo de coisas desde que não sejam bíblicas? Eu já vi pessoas, por exemplo, como é que eu vou deixar de fumar? Faz a hipnose, está na moda. E dizem, funciona. E eu digo, ok, funciona. Eu também deixei de fumar. Não fumo há 20 anos. Não, 15. Não fiz hipnose. Também funciona, ok? Então, não nos vamos pôr em práticas só porque funcionam, que a Bíblia condena. Levitação, controle mental, feitiçaria, obviamente. Artes marciais que invocam o poder espiritual. Okay? Não estou a dizer que não podes praticar Krav Maga, mas se calhar se estás a praticar Karaté, que tens que fazer rezas e tens que fazer compromissos com coisas que são de espíritos orientais, a Bíblia o condena. Mas que mal é que tem? Tem este mal. Se quiseres continuar no caminho da maldição, continua, ok? Mas não te aconselho. Acupuntura, qualquer pessoa que... Estou tramado da garganta hoje. Já tomei uma. Qualquer pessoa que aprofunde esta questão, na essência da acupuntura, está a orar pelas agulhas, porque a cultura da acupuntura crê que são os espíritos que te vão curar, ok? E, portanto, esta é a base da acupuntura. Os pontos onde tu tocas, porque... eu já não estou bem dentro do tema. Mas, enfim, para te dar gatilhos, para libertar o músculo, eu não estou a dizer que não funciona. Simplesmente, porque é que não fazemos o que diz Tiago? Põe óleo e ora. Porque é que queremos fazer as coisas de outras culturas influenciadas por espíritos que não são o Espírito Santo? A acupressão é a mesma coisa. E estas coisas cada vez estão mais enraizadas na medicina tradicional. Há 2 anos atrás, quando eu estava a ficar sem voz, fui a imensos médicos e uma delas sentei-me e de repente, era uma consulta já não sei de quê, mas era convencional. Era de quê? Terapia da fala, exato. Foi a minha tia que me recomendou, uma colega. Cheguei lá e tal, fez tudo e depois sentou-se e disse assim, olha, você já experimentou umas coisas de medicina oriental? E eu pus-me assim para trás e ela, calma, não precisa de se assustar. Eu, assustar não. Porque eu vim aqui para uma coisa, você está-me a propor outra. E saca um desenho, começa-me a desenhar. Você tem aqui os pontos não sei o quê, o ponto não sei o que mais, e se carregar aqui sai dali. Eu, olha, isso não é comigo. Mas porquê? Porque as pessoas acreditam nisto. Digo-vos, funciona. Eu não estou a dizer que não funciona. Eu só estou a dizer que não são práticas aprovadas por Deus na Bíblia. Se a bruxaria não funcionasse, ninguém ia às bruxas. Ok? Pronto. Então, objetos dos quais opera o ocultismo. Amuletos, cristais, talismãs, símbolos do mal, boa sorte, que não é boa sorte, os trevos, os crucifixos, enfim. Drogas alucinogénicas. Aqueles que já tiveram, por exemplo, no Mãe de Santo, Pai de Santo, sabem perfeitamente que para invocar os demónios usa-se muito álcool e drogas, ok? O zodíaco, os feitiços pagãos, artefactos religiosos, enfim, todo este tipo de coisas. E também dentro do ocultismo e da idolatria estão as religiões falsas. Por exemplo, maçonaria,
que toda a gente ouve falar da maçonaria, está bem? Porque é que a maçonaria é uma religião falsa? Porque a maçonaria acredita que todos os caminhos vão dar a Deus, ao grande arquiteto, ok? Como eles lhe chamam, e portanto só há uma regra na maçonaria: não podes evangelizar ninguém lá dentro, porque tudo vale, ok? Então eles leem a Bíblia, o Alcorão, a Torá, outros livros, para eles têm tudo o mesmo valor, desde que se atinja o conhecimento e, por certo, o poder. O islamismo, o budismo, o hinduísmo, testemunhas de Jeová. Porquê que as testemunhas de Jeová estão aqui? Porque eles afirmam que só eles e unicamente a igreja deles será salva. Isto é um sinónimo de uma seita. Aquele que será salvo é aquele que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Não importa se está na CCI, se está noutra igreja, não são as igrejas que salvam. A igreja é um conjunto de pessoas salvas. Ok? Então, é uma falsa religião. Os Mormon, a mesma coisa. A Cientologia, a tal religião do Tom Cruise. Ok? Os Rosa Cruz, que não sei se vocês sabem, que estão mascarados como uma fundação. São aquelas pedras que nós encontramos em Portugal, em todo o lado, nas rotundas. Não sei se vocês já viram, há em Oeiras. Às vezes até há dessas pedras, que eu fico a pensar, no meio do passeio, em Cascais, há uma pedra dessas. Porquê? Porque eles têm pontos estratégicos de latitude. Não importa se é um passeio, se é uma escola, se é o que for. É ali a pedra que eles põem, e claro, são instituições com imenso dinheiro, e é ali que fica. É no meio do passeio, é no meio do passeio, ok? Isto não são... Elas legalmente são fundações, ajudam, tal, mas elas têm por base uma religião falsa, ok? E o espiritismo é a mesma coisa. O espiritismo é aquela malta que vocês veem de vez em quando, anda por aí, vai para as reuniões com uma garrafinha de água, está bem? E também nas discotecas, se forem com uma garrafinha de água, não é que não bebam álcool, é que tomam ácidos. Enfim, já estou muito fora desse mundo, mas era assim. Ok? Então, solução. Solução, Atos 19:19, é seguir a solução que eles fizeram, destruir todas estas coisas e já está. Eu fazia isto, fazia mal, os meus pais faziam isto, fazíamos mal e destruímos todas estas coisas, ok? Portanto, vamos lá, destruir tudo o que é atos de idolatria e ocultismo. 2, segunda causa. Maldição por pecados morais e éticos. Moisés, ele vai mencionar nesta lista de Deuteronômio 12 pecados morais e éticos. Isto está em, se quiserem apontar, em 27, no Deuteronômio 27, do 15 ao 26, que provocam maldição. Mas, na verdade, estes 12 pecados, eles resumem-se a estas 4 áreas que eu pus aqui. Ok? 27, do 15 ao 26. O primeiro pecado é o que já falamos. É maldito aquele que fizer um ídolo, ok? Que construir uma imagem, imagens de escultura. O segundo pecado moral e ético é desonrar os seus pais. Estão assim. Desonrar os seus pais. Quero fazer aqui uma referência. Tu só tens 2 pais. Não importa se eles são bons pais, maus pais. São os teus pais, dos quais a Bíblia diz que tu tens que os honrar. Porque quando nós lemos estas coisas, dizemos, mas o meu pai não merece a honra. Se calhar não. O que eu acho curioso é que nós, quando pensamos nos nossos filhos, achamos sempre que nós somos dignos de que eles nos honrem e de que eles nos obedeçam. E eu digo-te já, nós não somos. Nós não somos dignos de que eles nos obedeçam e nos honrem, ainda que façamos melhor do que os nossos pais ou tentamos. A honra não é porque mereces, é porque é algo que Deus manda dar. Ok? Para reconhecer a autoridade. Então diz, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isto é uma bênção. Novo Testamento, claro, honra. Ok? Temos que nos esforçar disso. É um pecado também ético. Outro. Terceiro. Maldito aquele que de uma ou de outra forma oprime ou trata de forma injusta. Ok? Especialmente quando a vítima é débil e indefesa.
ainda bem que Deus põe isto como regra. Eu quero que vocês entendam que todas as regras que Deus põe é para que nós vivamos em sociedade de forma justa, sã, livre, ok? Então, Deus, quando vê que alguém oprime o débil, não vai deixar estas coisas impunes, vai vir maldição sobre essas pessoas. A Bíblia fala aqui Moisés, nomeadamente sobre o cego, sobre o estrangeiro, sobre o órfão, sobre a viúva, sobre matar o inocente, ok? A questão do aborto. Portanto, estas coisas trazem maldição. E a razão pela qual a Bíblia menciona sempre estes grupos, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos, é porque no contexto da época da Bíblia, as pessoas que estavam nesta condição estavam muito frágeis economicamente. Uma viúva não tinha um homem que a pudesse sustentar, um órfão não tinha pais que o pudessem sustentar, e um estrangeiro estava sempre condicionado à boa vontade daquele que o ia receber. Ok? E estas são as pessoas que a Bíblia e Deus defende. Ele diz claramente que quando alguém trata mal estas pessoas, Deus os vai defender, e ainda bem por isso. Ok? A quarta área destes pecados morais e sexuais é todo aquele que pratica sexo ilícito. Nestes versículos dá alguns exemplos. Por exemplo, deitar-se com a mulher do seu pai. Maldito esse homem, ok? Deitar-se com a sua irmã. O chamado incesto. Também não é permitido, à luz da Bíblia. Com a sogra. Com animais, ok? Ou tudo o que é considerado antinatural. Okay? Diz Levítico, por exemplo, e fui buscar este versículo, porque nesta nossa geração temos que clarificar isto. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Ok? Maldição. Não farás. Ok? E se a Bíblia o diz, é porque já sabia que havia pessoas que tinham inclinação para, vontade de, e pessoas que já o faziam. Ok? Portanto, não. Isto também traz maldição. Qual é a tua função hoje? É pensar se na tua família isto é um pecado recorrente. E se é, tu dizes, então é por isso. Porque na minha família estas práticas são normais. Ok? 3. Esta também está muito na moda, ou muito vigente, que é o antissemitismo. O ódio aos judeus, o ódio a Israel, que nenhum cristão devia ter, porque a Bíblia diz que é o povo de Deus. Ok? E, portanto, também há uma maldição para isto. Deus protege o seu povo. De que forma? A Bíblia é clara, amaldiçoando os que amaldiçoam Israel. Não é destruindo. Destruindo, diz a Bíblia, que é depois. Primeiro amaldiçoando. Diz Gênesis 12, do 2 ao 3, diz: Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, falando dos judeus em Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, em oposição, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ok? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós fomos abençoados pelos judeus, porque de judeus veio Jesus. Simples como isto. Paulo, nas suas cartas, é claro, ele diz: a salvação veio dos judeus. Nós não temos que venerar os judeus, temos que reconhecer o que a Bíblia transmite. O plano de salvação de Deus foi este: começar em Abraão para chegar a toda a gente. Ok? E não vamos ser nós que vamos criticar os planos de Deus. Esta é uma maldição que perpetua nos nossos dias, diz aqui em Gênesis 27 e 29, diz: malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Quando? Sempre. Não diz, é só até à data de Abraão. Não. Isto é uma condição. Ok? Há um museu em Israel que eu gosto muito, que se chama Friends of Zion, que são os amigos dos judeus, que por certo são todos cristãos, que salvaram os judeus na época em que eles estavam a ser perseguidos
e enviados para campos de concentração. Pessoas que arriscaram as suas próprias vidas de acordo com os níveis de influência que tinham, ok? Porque foram amigos deles. Porquê? Com base nestas promessas bíblicas, ok? Temos que abençoar os nossos irmãos na fé. Último ponto sobre este antissemitismo, as maldições. Aqui há uma história muito interessante em Balaão. Balaão foi contratado pelos inimigos de Israel para amaldiçoar Israel, ok? Ele foi contratado porque nós não acreditamos nas bênçãos e nas maldições, mas eles acreditavam, ok? E então pagaram-lhe, olha, vai lá amaldiçoar o povo. E quando ele ia tentar amaldiçoar o povo, saía sempre a bênção. E ele dizia, não consigo. Não consigo. Estou a tentar amaldiçoar, cada vez que amaldiçoo, abençoo, não consigo. Ok? É uma história muito interessante na Bíblia. Diz aqui, então a ira de Balaque, que foi o que contratou Balaão, acendeu-se contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém, já 3 vezes os abençoaste. Ok? Portanto, contratou e a coisa não correu bem. Porquê? Porque Deus apoia Israel. Israel não faz tudo bem hoje, não faz tudo bem ontem, muito menos no tempo da Bíblia, que fartava-se de errar, como vocês sabem, lendo a Bíblia, e ainda assim Deus disse, é a menina dos meus olhos, vou guardá-los. Ok? Desculpem. 4. Maldição pelo legalismo. Aqui se calhar já nos vamos identificar mais. O legalismo tem a ver com estas 3 coisas que eu vou falar aqui. A primeira é confiar na habilidade humana em vez de confiar na graça divina. Ok? Confiarmos mais em nós do que em Deus. E por consequência o que é que isso vai fazer? Vai exaltar a nossa carne e não o espírito. Okay? Tu sabes que és legalista quando tu queres exaltar o teu esforço, o que tu consegues fazer. Quando tu não consegues fazer, te desesperas. Ok? Te desesperas. Ser religioso, mas sem ser guiado pelo Espírito Santo. Isto é um legalista. Ok? É aquelas pessoas que todos nós dizemos, pois, vai à igreja, mas não faz nada do que diz. Ok? Porque não é capaz de ser guiado pelo Espírito. É guiado pelas regras, pelas normas, mas falta-lhe o mais importante, que é o Espírito Santo. Então Gálatas 3 diz assim, sois tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Todo cristão, genuinamente, que nasceu de novo, ele começou pelo Espírito, mas a nossa tendência é terminar na carne. Porquê? Porque com a experiência sabemos fazer as coisas sem ser guiados pelo Espírito. E é mais fácil fazer com base na experiência do que dedicar o meu tempo a dizer, Deus, o que é que eu faço hoje? Ajuda-me. Okay? Este é um problema que todos vamos ter se não temos cuidado. Então, confiar na habilidade humana é ser legalista. Mas o legalismo vai se centrar nestas coisas. Não sei se isto vos barra. Vai se centrar nestas coisas que vamos falar aqui. E em Gálatas 3 diz claramente que aqueles que vivem debaixo da lei estão sob a maldição. E embora a gente não goste de admitir, muitas vezes ainda vivemos debaixo da lei. Por exemplo, aquele cristão que nunca consegue sentir que verdadeiramente é perdoado por Deus. Vive debaixo da lei. Porque diz, não, eu não sei, eu continuo a pecar, eu acho que Deus ainda não me perdoou. E tens sempre aquele sentimento. Então é como tu tens uma coisa debaixo da cabeça que é a lei. Lei. Tu não consegues aproveitar aquilo que se chama graça. Deus disse que se tu tens fé, Ele te limpa, te perdoa. Ele disse a Pedro, quando o Pedro todo preocupado, disse, Jesus, então lava-me tudo, que eu quero estar contigo. Ele disse, Pedro, vocês já estão limpos. Só têm que lavar os pés de vez em quando. Tranquilo, vocês já estão comigo. Essa confiança que tu não tens é fruto do legalismo. Ok? Então, o legalista, ele exalta a teologia acima da revelação. Ok? Teologia é a forma como nós entendemos a Bíblia. Ok? É o estudo da Bíblia. A educação intelectual acima da formação do caráter.
Primeiro está se a pessoa tem este grau, se fez aquele curso, se já aprendeu sobre aquela coisa, e não como é que a pessoa é. Não lhe importa tanto, ok? Importa mais o estatuto. Está a psicologia por cima do discernimento, ok? Pessoalmente, eu não tenho nada contra a psicologia. Uma das coisas que falámos, acho que foi este verão, um cristão pode necessitar de um psicólogo. Sim, principalmente se não obedece. Porque se damos diretrizes, faz assim, coisa, e não fazes, então se calhar sim, paga um psicólogo. Nós aqui não cobramos as horas que falamos contigo. Tu pagas ao psicólogo, ele ouve, tu fazes o método de espelho, que é ouvir, que é pensar, tal, e vais tranquilo ou vais mais leve para casa. Porque se obedecermos aos mandamentos de Deus, somos sarados, ok? Somos curados. Agora, se não temos a capacidade para o fazer, se calhar realmente melhor é desabafar de outra maneira, está bem? Não podemos pôr a psicologia por cima do discernimento. A psicologia diz, não digas ao teu filho assim, não fales assim, porque ele depois vai desenvolver um trauma daqui a... a Bíblia é clara, corrige o teu filho. Já está. E corrige muito. E muitas vezes. Porque é assim. Se os cristãos começam a entrar na ordem da psicologia por cima da palavra, nós estamos a entrar numa espécie de legalismo, ok? Fugindo das direções do Espírito Santo. A programação acima da direção do Espírito Santo, isto é uma das coisas que os nossos pastores sempre nos estão a dizer, porque nós queremos estruturar, vocês já viram todos a escada do crescimento, as responsabilidades, e eles estão-nos sempre a dizer, não se esqueçam que quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Podemos ter estrutura, podemos ter organização, sim, mas não nos podemos prender a estas coisas, porque vamos cair no legalismo. E aí caíram todas aquelas igrejas que agora são denominações. O que as denominações têm é uma estrutura fixa do qual não podem sair. Por isso são uma denominação. Ok? A eloquência por cima do poder sobrenatural. Ok? O que importa é como falas, como pregas, como o teu carisma e não o poder de Deus. O raciocínio e a argumentação por cima de andar em fé. Isto é uma coisa que nós cristãos temos que saber. Muitas vezes, o resultado das nossas argumentações e discussões eu faço isto pela fé. Mas já está. Não é preciso estar a explicar e a explicar, porque não há explicação possível. Eu faço pela fé. Ok? E as leis por cima do amor. Este também é uma coisa que nós de vez em quando temos que ir ajustando, que a opinião pessoal, estávamos sempre com aquela questão, por amor, eu estou de jejum, mas por amor ao Ricardo, que faz 2 anos, trouxe bolo, vou comer bolo. Ok, boa, está certo. Na boa. O problema é que quando por amor, eu nunca faço jejum, porque por amor, como os bolos todos, ok? É uma questão pessoal. O que eu quero dizer é, às vezes é melhor pôr estas coisas por cima e não perder as pessoas. Ok? Nós não somos uma comunidade de leis, somos uma comunidade do Espírito Santo. O homem que confia em si mesmo, obviamente que é o resultado do legalista, que apesar de conhecer Deus, afasta Deus do seu coração, que isto é tremendo. Diz Jeremias assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e não em Deus, confia no homem, e faz da sua carne o seu braço. Ok, o problema principal é o final, aparta o seu coração do Senhor. Porque se tu confias mais nos homens, nas instituições, nos advogados, ok? Uma das coisas que os meus pastores me aconselharam esta semana ou a semana passada foi, Fábio, eles são advogados, mas nós temos o Espírito Santo. Eles não percebem o que nós estamos a dizer. Oramos e avançamos. Ok, bora. Ok? Nós podemos nos munir de todas estas ferramentas? Claro que sim. Mas em últimas, quem manda? Deus. E nós avançamos em fé. Ok? Espero que isto também sirva para vós. Então, quarta maldição, maldição pelo legalismo. Isto vê-se muito nas igrejas. Ok?
Já nos aconteceu muitas vezes, pessoas que chegam, que têm uma ideia sobre como é que esta igreja tem que ser, ok? Mas tu depois olhas para a vida prática deles e dizes, pá, ok, sabes a Bíblia de trás para a frente, aplicas as regras, queres aplicá-las aqui, mas não aplicas na tua casa. Não tens autoridade sequer para ter este tipo de conversa comigo. Ok? Isto é o legalista. Não, porque na CCI não se deve fazer assim, porque na Bíblia diz assim, tá. Ok, como é que tu fazes em tua casa? Nada. Legalismo não é bom conselheiro, digamos assim. Quinta causa de maldição. Perjúrio, que é jurar falsamente, e roubar. Okay? Roubar também não é algo que Deus aprove. Então, perjúrio e roubo. Podem ver isto em Zacarias 5, de 2 a 4. Jurar falsamente, Jesus depois no Novo Testamento até diz, olha, é melhor não jurar é por nada. Ok? Que assim nem cai em perjúrio. Mas jurar falsamente traz maldição à nossa casa que permanece até nos consumir, diz Zacarias. Okay? Esta questão era levada muito a sério. Como a maior parte das pessoas já não leva a Bíblia a sério, mas os presidentes, por exemplo, põem a mão na Bíblia e dizem, o que é que dizem? Juro obedecer à palavra de Deus e à Constituição, não é? Ok? Pronto. O problema é que as pessoas agora já metem a mão na Bíblia como se metessem a mão noutra coisa qualquer, já mentem com todos os dentes. É perjúrio. E isso traz maldição. Para as nossas vidas também. Se nós temos na nossa casa, ou tivemos pessoas que o seu meio, a sua forma de viver era a mentira, como algo natural, normal, como um recurso para conseguir as coisas, tu sabes que isto é uma maldição a ser cortada. Ok? Roubar, obviamente, também é a mesma coisa. Há pessoas que não se importam de roubar porque acham que, olha, são mais espertos que os outros, por exemplo, não é? A oportunidade faz o ladrão e eu estou cá, a vida é para os espertos e os outros, paciência. Deus condena estas coisas, ok? Dentro do roubo, há uma questão clara que a Bíblia diz que serão malditos aqueles que roubarem a Deus, ok? Está em Malaquias 3, do 8 ao 6, e para que não haja dúvidas, eles perguntam como roubamos a Deus? E Deus responde, roubam nos dízimos e nas ofertas. Significa quando não dão dízimos, quando não dão ofertas. Diz Malaquias, com maldição sois amaldiçoados. 2 vezes. Maldição, amaldiçoados. Não aconselho ninguém a querer ser amaldiçoado por causa disto. Mas é uma decisão pessoal, ok? A experiência que eu tenho tido é que há pessoas que preferem pôr toda a vida em ordem desde que não ponham esta parte. E vou-vos ser honesto, esta parte não é a mais difícil da vida com Cristo, nem de perto, nem de longe, ok? Aqueles que passamos a pôr este princípio em prática, há uma coisa que acontece nas nossas vidas, ou devia acontecer, que é descansar. Como diz Mateus 6,33, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o resto de tudo será acrescentado e nós finalmente respiramos, ok? É o meu conselho para vós esta manhã. Não queiram ser amaldiçoados por algo tão direto. Não é? Há coisas na Bíblia que nós temos que estudar muito para perceber. Esta não, é clara. E depois acrescentei uma coisa que é aqui o ser mesquinho com Deus. Isto acontecia-me a mim. Não sei se é por ser fleumático. Eu, no fundo, vou desculpando os meus pecados com o meu temperamento, mas não tem desculpa, ok? São pecados. E alguns, nós não somos rigorosos para nada na vida, ok? Mas para estas coisas, não. Deus diz 10%, então é 10,52€. Não é cá, nem mais um cêntimo. E isto, o que eu estou a dizer é, conheçam os vossos corações. Okay? Nas outras coisas, nós não somos assim, não somos à régua. Não é? Quando estamos a cozinhar, nós não dizemos, não, é uma graminha e não. Porquê é que com o dinheiro somos? O meu conselho é, arredonda para cima. Dá mais 40 cêntimos. Tipo, não sejas mesquinho com as coisas. Dá mais 10 cêntimos. Sei lá. Tipo, treina o teu coração a ser generoso. Não só com a parte financeira, com o tempo. Não, eu disse que eu ia dar uma pastoral de 1 hora. E este está aqui há 1 hora e ainda nem começou a contar o seu problema.
E, portanto, meu amigo, tem que me ir embora. Se eu fizer isso, eu estou a ser mesquinho com as coisas de Deus. Claro que eu não posso dizer à pessoa, se tenho outros compromissos, não, a gente fica aqui 6 horas e tu dás aí as voltas. Às vezes nas pastorais temos que centrar, não é? Sim, mas o que é que queres dizer? Espera aí que eu já lá vou. O que eu estou a querer dizer é, na tua área de influência, não sejas mesquinho com as coisas, seja generoso, dá mais, ok? E estou-vos a dar exemplos muito práticos da minha vida, ok? Não estou a dizer de nenhuma maneira que ser mesquinho é dar 10 cêntimos de dízimo ou de oferta. Não. Para as crianças isso é normal. Tipo, para as crianças, ok? Porquê? Porque a Bíblia dá este conselho no Antigo e no Novo Testamento. O Paulo também usa isto. Diz, semeais muito e recolhes pouco, comem, porém, não vos fartais. O que recebe salário, algum vai se identificar com esta palavra, recebe num saco furado, é? Recebes o salário e não serve para nada. Alguns, o saco furado não é saco furado, chama-se cartão de crédito, não é saco furado. Okay? Ele sai todo porque ele já tem destino. O meu conselho é um conselho. Não sejamos mesquinhos, não sejamos... E aprendamos a olhar para o nosso coração. Se eu sou generoso em tanta coisa e depois sou legalista nestas, porquê? Okay? Quinta maldição. Maldição por perjúrio e roubo. Por favor, não escolhas ser amaldiçoado. Sexta. Maldição por pessoas em autoridade. Pai, mãe, professor, enfim, pastores, pessoas de autoridade. Governantes. Tudo o que nos dizem podem ser canais de bênção ou canais de maldição. Aqui o Paulo vai falar sobre a autoridade do marido sobre a esposa. Falemos bem das nossas esposas. Okay? Porquê? Porque vamos ter vidas sossegadas, tranquilas. Vamos estar sempre a abençoá-las. Okay? Se, por outro lado, caímos no erro, que às vezes caímos, é porque tu não fazes, é porque tu não dizes, é porque tu não sei o quê... Como autoridade, estamos a trabalhar ao contrário na nossa casa. Ok? Estamos a trabalhar ao contrário. Cuidado com as palavras carregadas de intenção. Já falámos a semana passada. Ok? Coisas que dizemos aos nossos filhos em momentos de ira. Tu não vais ser bom para nada, tu nunca vais prosperar, tu nunca vais ter êxito na vida. Como não queres fazer os trabalhos de casa, vais ser um mendigo. Pá, cuidado, porque somos a autoridade dos nossos filhos. Isso vai marcar os nossos filhos. Como é que eu sei isto? Não sei por teoria, sei pela prática. Por exemplo, ia dizer Miguel, mas não tenho nenhum Miguel. Não, profético nada. O Daniel, às vezes diz-me coisas, tipo passado um mês ou não sei o quê. Que tu disseste-me não sei o quê. Ou seja, o rapaz teve um mês a moer aquilo. Coisa que eu nem me lembro o que disse. Tipo, ok? Temos que ganhar esta consciência. Somos a autoridade da nossa casa, não amaldiçoemos os nossos filhos, nem a nossa família. E alguns de nós, isto é que é difícil. Alguns, quando me ouviram falar sobre o dízimo, disseram, faço isto para mim, Fábio. Isto eu já entendi este princípio há 20 anos. E agora estamos nesta parte e tu tens de morder a língua, porque é difícil, ok? Então aqui tocamos todas as áreas. Um exemplo da Bíblia que me surpreendeu muito é este da Raquel, a esposa do Jacó, ok? Vejam bem as palavras da autoridade. O marido, o Jacó, não sabia que a mulher tinha escondido os ídolos do pai. Quando o pai chega lá para saber onde estavam os ídolos, o Jacó, indignado, diz assim: olha, eu não sei onde é que estão os teus ídolos, mas quem os tiver, que morra. Okay? É o que diz aqui em Gênesis 31, 32. Com que achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que não sei o quê. Pois Jacó, é que tu consigo aumentar? Consigo. Ok. Reconhece nos teus irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti,
pois Jacó não sabia que a Raquel os tinha furtado. O que é que nós sabemos na história? Raquel morre no nascimento de Benjamim. Imaginem o que Jacó deve ter pensado. Deve ter dito, fogo, porquê que eu digo o que disse? Ok? Foi por isto que ela morreu. A Bíblia não diz claramente que sim, mas mostra que Jacó disse que quem o fizesse que morresse. Aconteceu. Querem arriscar? Pronto. Ainda bem, eu também não quero arriscar estas coisas. Aprendamos a controlar a língua, que o Tiago diz que a língua é um membro pequenino, mas que dá cabo de tudo. Ok? Então, cuidado quando estamos em autoridade. Está bem? Maldição, sétimo, maldição autoimposta. Que é o quê? Quando nós falamos mal de nós próprios, que ainda por cima... ok? Amaldiçoamos as nossas vidas, nos atamos com as nossas palavras. Nos atamos significa o que dizem Provérbios. E te deixará enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca. Okay? Quando estás constantemente a falar mal de ti, a dizer eu não consigo, depois estás à espera de conseguir? Pois não vais conseguir. Vais dizer 50 vezes não consigo, até não conseguires, e ficares satisfeita porque não consegues, ou satisfeito porque não consegues. Não falemos assim. Vamos nos prender às nossas próprias palavras. Okay? Já vos disse, já não sei em que tema que foi, mas a Bíblia tem tantos versículos, escolhemos aqueles que nos ajudam. É que a Bíblia diz que eu não sei o quê. Escolhe os outros. Escolhe aqueles que diz, aquele que tem fé consegue, Deus cura, Deus pode. Por que não? Então, se podemos escolher, vamos escolher os bons. Okay? Como diz Deuteronômio, se pode escolher o caminho da vida ou o caminho da morte, escolhe o da vida. Não é? É o natural. Ainda sobre as maldições autoimpostas. Não, vou deixar isto para o fim, que é muito duro este. Vou ler isto aqui primeiro. Se te queixas constantemente da tua vida, se calhar a tua vida vai mal exatamente por isso. Ok? Queixa constante. Nada é bom. Esta família é um desastre. Está tudo desarrumado. Isto é mais para os homens. Okay? Isto nada funciona. Isto nada está em ordem. Não há sossego. Não há paz. Esquece tudo isso. Começa de novo. Ok? Entenda os tempos. Nós estamos sempre a falar mal do que está dentro da nossa casa. E não invejemos a casa do outro, porque tu sabes lá o que se passa na casa do outro. Chegas à minha casa e ficas todo contente. Depois chegas e dizes, estás a ver, na casa do Fábio, eles têm lá não sei o quê, arrumado, põe a cadela na cozinha. Nós temos o nosso cão sempre por todo lado. Não faças isso. Não faças isso porque tu não sabes como é que é a minha casa quando tu não estás lá. Não sofres por isso. Tipo, tu tens a tua família... Agradece por ela, ok? Cuidado com as palavras, cuidado com a queixa constante. Nunca tenho tempo. É mentira. Tu tens 24 horas, sabias? E eu tenho 24 horas. Tu usas as tuas como queres e eu uso as minhas como quero. Toda a gente tem tempo. Cada um usa como quer. Essa história não tem tempo para mim, não tenho tempo para... Não tens porque não queres. Não quer não, Fábio, não posso. Podes. Tens 24. Escolhes como quiseres. Okay? Podes dizer, eu não sei escolher. Isso aí depois a gente pode tentar ajudar. Está bem? E agora, vamos aqui a um dos versículos para mim mais duros da Bíblia. E se calhar vocês vão concordar comigo. Diz que Deus se importa com o que nós dizemos. Isto vai para aquelas pessoas que podem estar aqui sentadas, que dizem, eu digo as coisas da boca para fora. Eu não pensei nada disso. Este para mim é um dos versículos mais duros. Porque me toca a mim, porque há muitas coisas que eu digo que não queria dizer. Nós pensamos que não tem importância. Mas Deus não nos leva com ligeireza. Vamos ver o que diz em Mateus 12, 39. Mas eu digo, são palavras de Jesus, que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isto para mim, toda a palavra, imaginem o que é eu encontrar-me com Jesus hoje, e ele saber tudo o que eu disse. E tudo o que eu disse de mal. E ele dizer, estás a ver, Fábio? Isto. Toda a palavra Deus tem em conta. Por isso, controlemos a nossa boca. Diz? Mateus 12, 39 e 37. É um versículo... 12.
É bom para pôr no frigorífico este. Não está este? Os teólogos, se conseguirem, se calhar escrevi mal a referência, está bem? É o 3739. Eu escrevi ao contrário. É isso? Pois verifiquem, senão a gente procura, porque este é mesmo bom para pôr no frigorífico. Eu tenho no frigorífico outros. Eu e a minha casa serviremos a Jeová, por exemplo. Mas este, ok? Porque é duríssimo. Porque por todas as tuas palavras serás justificado e por todas as tuas palavras serás condenado. Isto hoje tem que nos dar respeito por Deus para controlarmos esta língua. Ok? A Bíblia até diz, aquele que quer parecer sábio só tem que fazer uma coisa. Está calado. Por exemplo, tu numa reunião não percebes nada do assunto, tu estás calado. Já está. Tipo, a Bíblia é fantástica. Dá-nos todo o tipo de conselhos. Queres parecer sábio? Calado. Está feito. Isto, para alguns de nós, é o mais difícil. Eu não sou daquelas pessoas que têm uma língua muito destravada, mas eu vou aprendendo e quando solto, é como diz Tiago, queima tudo. Já está. Ok? Deus me ajude com estas coisas. Então, com respeito a estas maldições autoimpostas, vamos usar aqui também o exemplo da Rebeca, que é muito curioso. A Rebeca até ajudou o seu filho a mentir e tal, ao Jacó. Diz em Gênesis, disse a sua mãe, meu filho, seja sobre mim a tua maldição. Seja sobre mim a tua maldição, somente obedece à minha voz, faz o que eu te digo. Okay? Diz a Rebeca. Está na Bíblia. Gênesis 27, desculpa, Luzia. Gênesis 27, do 1 ao... Gênesis 27, 13. Esta não apontei aqui. Está bem? O que é interessante na Rebeca? A Rebeca diz assim, olha, filho, na boa, faz mal, porque tudo o que te acontecer de mal por fazeres isto, eu digo a Deus, vem sobre mim. E a Rebeca, segundo a Bíblia, a partir daí começou a ter uma visão da vida muito negativa. Ok? Diz Gênesis 27, 46. E disse Rebeca a Isaac, enfadada estou com a minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma das mulheres de Et, como estas são, das filhas da terra, para que me servirá a vida. Ok? Então a Rebeca passou a ser esta pessoa, esta mãe, amargurada. Para ela não tinha problema enganar o marido, fazer 30 por umas linhas, mas se o filho fosse buscar uma mulher que não era do povo, como Deus tinha dito, então a vida já não servia para nada, ok? Porquê? Estava debaixo de um peso de uma maldição, ok? E não há pior coisa do que tu viveres uma vida desta maneira. Por pior que nós estejamos, por mais difícil que as circunstâncias estejam, nós não temos que viver uma vida amargurada, porque tu podes não estar cá amanhã, sabias? Não vale a pena. Jesus diz uma coisa, a cada dia o seu mal, porque senão não há quem aguente isto. Ok? Calma. Então, cuidado com a língua para nós próprios. 8. Esta é uma maldição externa, também muitas pessoas ignoram isto, mas é real, que é a maldição dos servos de Satanás. Significa que há pessoas que servem abertamente a Satanás. Ok? Já vi várias reportagens sobre isto. Por exemplo, quando igrejas começam a prosperar em determinada cidade, eles organizam-se e vão para as igrejas. Ok? E, portanto, ter também isto em conta. Jesus diz a isto que há lobos dentro da igreja, por exemplo. Ok? Há as ovelhas e há os lobos. Porquê? Porque isto é um sítio com uma porta aberta. Okay? Nos Estados Unidos é muito frequente as pessoas, sabendo que o pastor, por exemplo, não vai celebrar um matrimónio entre homem e homem, sabendo já de antemão isso, chegam lá à igreja e dizem, pode-nos casar? O pastor diz, olha, não, nós aqui não. Pronto, e a partir daí começa a denúncia e vão para cima da igreja e acham que estas pessoas são servos do Senhor? Não, ok? Tem um foco em mente,
que é destruir. Mas obviamente que podemos descansar porque há proteção divina. Deus protegeu Israel das maldições de Balaão, como vimos, e também continua a proteger a sua igreja. Esta tática dos servos de Satanás continua a ser a mesma, é a parte sexual. Se um pastor de uma igreja, um líder, cai em adultério, é rara a igreja que permanece de pé. Raríssima. Ok? A não ser, obviamente, pela graça de Deus. E isto, sou consciente que isto não é uma coisa do acaso, muitas vezes. São coisas planeadas. Ok? Planeadas. Pessoas que vêm de propósito para que isso aconteça. Qual é o nosso papel? É saber isto. Ok? Hoje qualquer pessoa pode entrar numa igreja ou ir a várias e saber como elas funcionam. E saber, ok, nesta igreja para poder orar é preciso fazer isto, para poder não sei o quê é preciso fazer aquilo. Ou seja, Jesus diz sejam astutos como as serpentes. Ok? Deixemos de ser tão naivos, tão ingênuos como cristãos, quando Jesus diz sejam prudentes e astutos, porque há um inimigo que quer destruir. Ok? E acontece tanto. Não são só os pastores que são os descarados, como as pessoas pensam, pois lá está mais um pastor que caiu. Caiu porque é um ser humano e porque houve alguém de certeza que esteve a trabalhar isso. E não se importam de trabalhar anos. Não se importam de ser aquela que mais orou na intercessão. Não importa de fazer, e depois dizem, Deus mostrou-me que afinal a minha família não é a minha família. É esta senhora aqui. Okay? Tudo isto é um trabalho feito e muitas vezes planeado. Digo isto porque há muitos testemunhos destas pessoas. Também há testemunhos de pessoas que se converteram tentando fazer estas coisas. Ok? Lucas diz que Jesus nos dá autoridade e poder sobre serpentes, sobre escorpiões, para vencer estas coisas. Quero frisar isto outra vez. A igreja não pode ser tão ingênua. Nós estamos numa batalha. Ok? Estamos numa batalha e temos uma função. Proteger as ovelhas que Deus nos deu. Ok? Coisas simples. Isso não sei se foi agora ou há 15 dias. Não podemos ser tão ingênuos. Temos que proteger a nossa porta. Temos aqui as nossas crianças. Estamos aqui todos a ouvir o tema Aleluia e eles abrem a porta e vão-se todos embora. Não pode ser assim. Temos que estar atentos. Ok? Porque às vezes acho que super espiritualizamos as coisas. Agora se forem lá para fora estão todos molhados. Mas pronto. 9. Estamos a terminar. Maldição por murmuração. Uma das causas pelas quais tu estás sob maldição é porque tu e a tua família gostam de falar mal dos outros. Ok? Ponto 1 sobre este tema. Deus aborrece a murmuração. Vemos, por exemplo, o exemplo da Miriam, não é? Que o irmão, segundo ela, não fez o que tinha que fazer. O irmão da Miriam era Moisés. E ela começa a falar mal de Moisés e Deus envia lepra a Miriam. Ok? Então aqui vemos claramente que uma doença pode ser uma maldição. Ela tinha lepra. Ok? Deus aborrece a murmuração e contra as suas autoridades vai defender. Ok? Murmuração é falar mal e muitas vezes de forma dissimulada. Porque normalmente não vão de frente. Ok? Esta história de ir de frente também não é uma desculpa. Não, como eu sou honesto, posso dizer o que quiser. Não. Não é isso. Mas há dissimulado. E Tiago 4,11 diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ora, se a Bíblia diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros, é porque os irmãos falam mal uns dos outros. Ok? A típica, eu quero saber para orar. Se calhar, nem vais orar, só queres saber. Então diz, olha, eu quero saber. Pelo menos não mintas, senão já são 2 pecados. Nós, no nosso grupo de intercessão, quando são situações mais delicadas, nós não pomos grandes detalhes. Se estão a orar por uma situação delicada de saúde, orar pelo Manuel que está com isto, tal. Outros pomos mais detalhes porque é necessário.
Mas não temos que expor a vida das pessoas todas para poder orar por elas. Não, daqui a nada ninguém nos pede para orar. Então vão orar por mim. Toda a gente fica a saber de tudo. Ok? Então, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador, és justo. Ou seja, és juiz. No fundo, queres fazer o papel de Deus. Já estás a falar mal do teu irmão como se fosses melhor do que ele. E não somos. Ok? 3. Esta também é a palavra de Jesus. Seremos julgados de acordo com a medida que medirmos os outros. Então aquilo que eu espero do outro é o que Deus vai esperar de mim. Então calma. Está bem? Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiveres medido vos hão de medir a vós. Mateus 7:2. Então esta é a penúltima maldição. Por murmurar, por falar mal. E há pessoas que têm isto como estilo de vida. Ok? Como os outros que tinham a mentira, tu tens este. Quebra com isto. Muda. Ok? Estou a insistir muito na língua porque, sinceramente, eu acho que, como cristãos, não podemos ignorar algo tão poderoso. Última causa. Maldição por orações contra a vontade de Deus. Um cristão não devia dizer assim, eu estou a orar contra a vontade de Deus, se Deus não quer, não faz. Já está. Não. Um cristão tem que ter o Espírito Santo, deve ser guiado pelo Espírito Santo e deve pedir a Deus segundo a sua vontade. Não é tanto fazer o que nós fazemos, que é pedimos a nossa vontade e no final dizemos, Deus, mas que se faça a tua vontade. Não é bem a mesma coisa. Okay? É como se tivéssemos... Esse tipo de orações é como se estivéssemos a jogar no Totoloto. Eu peço o que me apetece e no fim, como não sei bem qual é a vontade de Deus, se Deus se quiseres. Okay? A ideia da oração é nós orarmos o que Deus deseja para que se faça. Para que o reino dos céus venha à terra. Por isso nós temos o Espírito Santo e podemos orar o que Deus quer. Eu não sei se isto acontece convosco. A mim às vezes acontecia. Como eu não gostava de orar em público, então quando eu tinha que orar na intercessão, nas células, sabem naquelas rodinhas que nós fazemos? Eu ficava de olhos fechados, começava na minha cabeça a pensar o que é que eu ia orar. Como não gosto de orar para que as pessoas ouçam, o que é que eu vou orar, o que é que eu vou dizer? Eu agora já não oro assim, não penso em nada. Quando for para orar, é o que tenho que dizer, já está. Deus, põe as tuas palavras em mim, ajuda-me a orar segundo a tua vontade. Ok? Já para não falar do que vamos falar agora, que ainda é mais grave, que é orações erradas. Por exemplo, orações acusatórias. Também já vi isto, é tão ridículo, mas acontece. Ok? Tu estás a mandar recados à pessoa que está mesmo à tua frente, a orar. Imaginem Deus a olhar para este espetáculo. Ok? Orações acusatórias condenatórias. Ok? Tipo, estás chateado com alguém. Deus, porque há pessoas que têm que nos perdoar, há pessoas que têm que fazer e deviam pedir perdão e não sei... não faças isso. Não é assim que se ora. Ok? São orações contrárias à palavra de Deus. Condenatórias, manipuladoras. Ok? Orarmos no quarto, marido e mulher, Deus, que o meu marido, não sei quem. Não faças isso. Não faças isso, porque... isso traz maldição, ok? Manipuladoras, dominadoras, podem trazer maldição. Salvar aqui uma coisa. O nosso acusador é o diabo. Não somos nós que temos que acusar-nos uns aos outros. Muito menos usando a oração. Que a oração é o veículo de falar com o Pai. Ok? O normal seria dizer assim, olha, César, não estou bem, podes orar comigo? Tipo, podes-me ajudar a orar? Isto é o normal da igreja, ou devia ser. Não me sinto bem. Estou triste. Podes ajudar-me a orar? Porquê que estamos a dizer que estas orações são maldição? Olha este versículo. Oração abominável. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas eu estou a orar a Deus, eu digo o que eu quiser.
Sim, podes dizer o que tu quiseres. Para Deus é abominável. Porquê? Porque tu estás desviado da vontade de Deus, da sua lei. Porque quando a gente diz, e dizemos bem, orar é falar com Deus, é verdade. Mas um cristão devia falar com Deus de acordo com o Espírito Santo, com o que Deus quer. Não é? Tu não deves orar a Deus, por favor, que aquela senhora parta uma perna. Podes orar assim. Eu conheço pessoas que oram assim e me dizem, eu já orei assim, para que aquela senhora partisse uma perna. E Deus não ouviu. E eu, ainda bem. Ok? A oração é das coisas mais... sei lá... Não sei o que é de chamar. Vocês já pensaram que a oração é que Deus ouve o que nós dizemos? Tipo, eu não tenho grandes adjetivos para isto. Tipo, Deus, o Deus do universo, olha assim e deixa lá ver o que é que o Fábio está a dizer. Vou prestar atenção ao que ele está a dizer. É uma cena impressionante, ok? Então, cuidado com estas orações. Isto está a revelar tudo o que está dentro do nosso coração, se nós oramos assim, ok? Se nós usamos o tempo de oração para manipular, para dar indicações aos outros, tipo... Vocês não sentem que o vosso coração está muito feio? Tipo, um bocadinho de vergonha perante Deus. Eu sinto às vezes, como é que eu fui dizer estas coisas? Como é que eu sou assim, meu? E a Bíblia chama isto, a oração será abominável. Ou, noutras palavras, Deus diz, eu nem quero ouvir o que vocês dizem. Tipo, não... Okay? Quando foi, por exemplo, o jejum, que eles estavam a fazer jejum e Deus diz, olha, esse jejum não me agrada nada, vocês estão a fazer jejum e estão a fazer tudo o contrário que eu nem vos quero ouvir. A tradução é isto, eu nem vos quero ouvir agora. Agora, olha, estão aí um bocadinho que eu... porque Deus abomina estas coisas. Ok? E obviamente que a regra é esta, ser guiados pelo Espírito Santo. Então nós não temos que pensar tanto o que é que eu vou dizer, o que é que não sei o quê. É sermos guiados pelo Espírito Santo, porque é o melhor conselho. Então, hoje vimos 10 causas, espero que tenhas identificado alguma, ou muitas, ou várias, para que possamos para a semana rematar isto e ver-nos livres destas maldições, ok? Lembrem-se que eu falei da maldição como se fosse um braço, uma sombra que nos vai querendo alcançar. A ideia é avançarmos pelo caminho de Cristo e estas coisas desaparecem, está bem? Identificamos as causas, vamos aplicar o remédio e vamos escolher viver a vida, como diz Deus. Viver a vida é viver o plano de Deus. As orações que vamos fazer são tão simples como esta. A de Moisés em Números, para a irmã. Deus, peço-te que a cures. Ok? Não é preciso uma eloquência, orar aqui 3 horas. É ter fé que Deus faz. Querer, pedir e já está. A Bíblia diz que onde estão, como é que é? 2 de acordo, não é? E pedirem, Deus fará. Então vamos pôr fé nestas coisas. Fé na palavra. Porque eu sei que vocês têm muitas coisas, não sei como explicar, às costas. Cada um com as suas situações diferentes, difíceis. Era o que eu sentia quando estava aí a orar e a pedir a Deus que nos ajudasse como igreja, porque cada um tem as suas coisas pesadas e sinto que vocês estão numa fase de muita carga, ok? Não sei se é uma fase mais difícil, se não, mas uns é com os pais, outros é com os trabalhos, outros é com os negócios, outros é com as casas, outros é com os filhos. Enfim, muita coisa, muita carga. E por que não usar esta ferramenta? Tipo, pôr-nos de acordo para que Deus nos ajude. Tipo, não é preciso já mais segredos, é fogo. Ajuda-nos. Precisamos de ajuda, precisamos de ser livres destas coisas, precisamos de caminhar no caminho de Deus. Okay? Isto não é uma coisa mágica que vamos fazer aqui, é decisões de pôr as casas em ordem, de viver o caminho da bênção
E as coisas vão se pondo em ordem, e já está. Se a minha família fazia assim, fazia assado, eu a partir de agora vou fazer diferente. Não importa se eu tenho 25, se eu tenho 60, se eu tenho 70. É a partir de agora. E como igreja nós vamos nos todos unir nesse mesmo sentido, sabendo que todos nós estamos com cargas grandes, muitos com os filhos, enfim, coisas que são muito dolorosas, que às vezes são muito difíceis de suportar. Deus vai nos ajudar. Deus é connosco. Então, por que não procurarmos esta semana orar? Não só por nós, mas uns pelos outros. Tu sabes que há mães aqui que não têm os seus filhos. Tu sabes que há pessoas que estão mal nos seus trabalhos. Há pessoas que estão mal nas suas casas. E tu sabes as coisas. Não precisas estar numa lista de intercessão. Claro que podias estar, se orasses e tivesse esse compromisso. Mas independentemente disso, oremos uns pelos outros. Porque há muita consequência da maldição nas nossas vidas, mas principalmente há muitas cargas que eu acho que nós não as temos que levar desta maneira, porque não vamos aguentar levá-las desta maneira. Não é possível. Então, vamos apoiar em oração, por favor, com os enfermos que andam por aí, com tanta coisa neste rebanho, mas o bom pastor nos vai ajudar, que és tu, Jesus. Não porque tu caminhas ao nosso serviço, Jesus, mas porque tu disseste claramente, eu não vos vou dar uma serpente nem uma pedra quando vocês me pedem pão. Tu disseste claramente, eu conheço as vossas necessidades antes de vocês pedirem. Eu sou um bom pastor, disse Jesus. Senhor, e tudo o que falámos aqui não foi de maneira nenhuma tirando a suficiência da tua obra na cruz. Muito pelo contrário. É a tua obra boa, perfeita, que nos livrou da maldição da lei em primeiro lugar. E de todas as maldições que vêm fruto de escolher mal, de escolher caminhos de morte em vez de escolher caminhos de vida. Senhor, estas 10 áreas seria o suficiente para eu dizer com razão, por isso estou como estou, por isso não me sinto perdoado por ti, por isso não levanto cabeça, por isso não me sinto bem nenhuma das vezes. Espírito Santo, ajuda-nos. Nós não queremos só reconhecer a causa das nossas maldições e dos sintomas que vimos a semana passada. Nós queremos ser homens e mulheres valentes para ouvir e obedecer. Como disse Deus a Josué, eis que te mando que te esforces e sejas valente para obedecer aos meus mandamentos. Este é o mandamento de Deus para nós hoje. Que nos esforcemos e sejamos valentes para ter uma história distinta daquilo que está para trás. Para que o velho homem fique para trás e o homem que é guiado pelo teu Espírito possa caminhar na tua vontade. Não tem que ser mais fácil, mas é a razão pela qual eu fui chamado por Cristo para viver esta vida. E posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso suportar o que tiver que suportar. Só não queremos, Senhor, suportar aquilo que não está no teu plano. Que foi fruto das ciladas de Satanás, do qual caímos nós e os nossos antepassados. Eu quero dizer-te que a solução para estas coisas é nós fazermos como faziam os homens descritos na Bíblia, como fez Daniel.
tomando o pecado do povo e o pecado dos seus pais como se fosse Ele próprio a cometê-lo. E dizendo: Deus, perdoa-me, porque pequei contra Ti. Se há pecados que tu identificas aqui dos teus pais, dos teus avós, não os acuses. Toma esses pecados e leva-os à cruz. Perdoa-me por ter adulterado. Perdoa-me por ter roubado. Perdoa-me por ter abandonado os meus filhos. Perdoa-me. Hoje estou a entrar em acordo com o Espírito Santo de que é pecado o que eu fiz. Que é pecado o que os meus avós fizeram, os meus pais, os meus bisavós. É pecado, não é cultura, não é tradição. É pecado. E hoje queremos lavar os nossos pés, Senhor. Porque sabemos que já temos a graça e a misericórdia do Espírito Santo. Mas queremos pôr as nossas vidas em ordem. Perdoa-me ser mesquinho contigo. Perdoa-me a minha língua. Perdoa-me não travar estas palavras. Perdoa-me dizer coisas propositadas para ferir aqueles que eu amo, Senhor. Porque me sinto rejeitado, porque me magoaram. Perdoa-me. Perdoa-me ser tão cobarde ao ponto de não deitar fora os ídolos que tenho dentro da minha casa. Porque o que vai dizer a minha mãe que me ofereceu isto, o que vai dizer o meu pai, perdoa-me esta cobardia inútil. Eu quero obedecer à Tua palavra. Eu quero limpar a minha casa de todas estas coisas. Eu curvava-me perante estátuas de pau. Eu servia estas coisas, Deus. Perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. E como diz a Tua palavra em Colossenses, a cruz anulou a ata que nos era contrária. E é pela Tua cruz, Senhor, é aí onde nós estamos a pôr a nossa fé. Não é nas nossas orações mágicas, não. É em Cristo Jesus. Senhor, livra-nos desta maldição sobre as nossas famílias, sobre os nossos matrimónios. Que neste lugar hajam matrimónios bíblicos, saudáveis, prósperos, onde crescem em maturidade, onde crescem em conhecimento da palavra, onde crescem em conhecimento de Cristo, onde melhoram verdadeiramente com o tempo, onde os dois ganham, porque juntos são melhores para Cristo. Nós não queremos ser como os matrimónios dos nossos pais e avós, que tinham um efeito descendente com o tempo. Contigo as coisas podem ser distintas, valem a pena. E mesmo, Senhor, as coisas difíceis, Tu nos mostras que estás connosco. Todos os dias. Todos os dias. Até à consumação dos séculos. Tu estiveste com o Paulo de uma forma tão intensa naquela prisão que ele escreveu à igreja: alegrem-se em todo o tempo. Porque Deus não é teórico. Porque o seu Espírito vive. E porque nos dá uma capacidade sobrenatural. Senhor, que não sejamos nécios. Que possamos identificar estas coisas. Ser honestos para contigo. Perdoa-me amar tanto o dinheiro, Senhor. Perdoa-me amar tanto os recursos. Perdoa-me desesperar tanto. E muda a minha perspectiva da vida, Senhor. Porque eu quero olhar para a minha família e encher o meu coração de gozo. Quero, Senhor, ver onde tenho que melhorar, onde tenho que corrigir os meus filhos e não perder a esperança. Tu és a nossa esperança para todas as coisas. Porque a vida com Cristo vale a pena. Porque esperamos o regresso dos nossos filhos. Porque esperamos o cumprimento de Malaquias. Farás voltar o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos.
Porque a tua palavra diz que aos egípcios podem tocar as pragas, mas ao teu povo tu guardarás. Aqueles que querem obedecer aos teus mandamentos. Senhor, e muitos de nós que estamos aqui, nós não somos valentes. Eu não sou valente, Senhor. Talvez como Gedeão tivemos que deitar os ídolos fora à noite para que ninguém nos visse. Não tínhamos coragem de enfrentar as nossas famílias, os nossos pais. Mas no meio de tanta debilidade, tanta fraqueza, temos temor de não obedecer a Deus. O Paulo disse: se eu estivesse a servir aos homens, eu não poderia servir a Deus. E desta igreja tem que se levantar os homens de família que querem servir a Deus. E tem que se levantar as mulheres para jamais olhar para trás como a mulher do Ló. Para que os nossos filhos, a bênção da mão de Cristo, tenham uma história distinta e te conheçam a intimidade de Jesus. Graças porque estás, Senhor, a falar connosco outra vez. Nós não queremos ouvir palavras, nós não queremos ouvir apenas uma mensagem, nós queremos voltar para Ti, Jesus. Voltar aos Teus caminhos. E queremos que Tu operes em nós aquilo que diz Efésios. A Tua boa obra em nós. E que o ladrão não roube mais, e que aquele que bebia não beba mais, e que aquele que falava mal não fale mais mal. Senhor, transforma o meu coração. E outra vez te dizemos, perdoamos os nossos pais que produziram ira nos nossos corações. Deus diz: pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. E a razão pela qual muitos de nós somos iracundos vem da infância com os nossos pais. Porque a forma como nos trataram ou destrataram ou trataram as nossas mães nos tornaram pessoas iracundas. Nos provocaram a ira. E hoje descobrimos essa raiz nas nossas vidas. Por isso, perdoa o meu pai, perdoa a minha mãe, reconhecendo que só Tu, Cristo, és perfeito. Vamos nos levantar, vamos continuar a clamar pela bênção de Deus sobre as nossas vidas, preparando os nossos corações para a próxima semana. Mas sabendo que não temos que esperar 7 dias, que o Senhor é bom hoje para connosco, misericordioso. Não há circunstâncias difíceis que me façam duvidar deste facto. Tu és bom e fiel à Tua palavra. E quando nós seguimos a Tua palavra, estamos guardados debaixo das Tuas asas, Senhor. Como filhotes debaixo das asas de uma mãe, Senhor. Estamos guardados. Aproximem-se de Deus e o diabo fugirá de vocês. E hoje reconhecemos que nos falta aproximar-nos de Ti. O nosso refúgio, a nossa rocha, que é Cristo. Vamos terminar com esta canção. Vamos proferir palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos.
Senhor, abençoa aqueles que estão aqui dentro. Por favor, Senhor. Quebranta o jugo da maldição neste lugar. E faça brilhar seu rosto. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!